Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar aqui da Janaína Pascoal. Partiu pra cima do Flávio Bolsonaro, aí o Carluxo sentiu as dores e decidiu sair em defesa do irmão. E tem também falando aqui que o Carluxo parece que tá aí fazendo as pazes com Michele Bolsonaro, que isso poderia abrir para ela o caminho para tentar a presidência em 2026, já que o marido tá inelegível e eles tentam manter o discurso de que o Bolsonaro vai ser o candidato. Eles estão carecas de saber que o Bolsonaro não vai ser candidato e existe nos bastidores muita especulação, algum tipo de briga. Vamos trazer detalhes agora da relação Carlos Bolsonaro e Michele Bolsonaro, só que antes quero agradecer. Passamos a marca de 355 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. Quem chegou e não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Para baixo, comenta, deixa aqui a sua opinião, é muito importante. Se puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, vamos começar aqui falando dessa especulação de que a Michele Bolsonaro pode ser a candidata do clã para disputar a presidência em 2026. Um dos empecilhos seria a relação complicada dela com Carlos Bolsonaro. Inclusive, a própria Michele disse recentemente que ela respeita porque é o filho do Jair, mas que não é obrigada a conviver. Bom, e quem fala isso demonstra claramente a dificuldade de convivência. E quando o Bolsonaro era presidente, tem relatos de um gritando com o outro, da Michele com o Jair Renan também, tiveram até que segurar para não sair nas vias de fato ali, e sair nos tapas e no murro e tudo mais, que podia ter direito na ocasião. Então é uma relação muito complicada dela com Carluxo e também com Jair Renan. Com o Eduardo e com o Flávio, né, mais ou menos, digamos ali, nada demais também, mas não é tão grave quanto a relação dela com o Carluxo e o Jair Renan. Só que agora uma matéria aqui vai dizer que tem uma aproximação recente entre Michele e Carlos, que isso pode ter reflexos diretos no xadrez político das eleições de 2026. A avaliação de membros do PL, partido que abriga toda a família, é que a chance da ex-primeira-dama concorrer à presidência aumenta se tiver uma relação pacificada com o enteado. Membros da legenda afirmam que um dos principais empecilhos para Bolsonaro considerar a esposa como primeira opção para concorrer ao Planalto seria a contrariedade dos filhos, em especial Carluxo. Depois de anos de rompimento, de ter declarado em entrevista que não era obrigada a conviver com Carlos, a ex-primeira-dama fez gestos ao vereador. Um deles foi no início do mês, durante o ato pela anistia na Paulista. Na ocasião, Michele chamou os filhos de Bolsonaro, inclusive Carlos, para abraçarem o pai enquanto ela discursava. Depois, a ex-primeira-dama deu um abraço e um beijo no enteado, que não escondeu sua surpresa para aliados que estavam presentes. A cirurgia de Bolsonaro, realizada domingo, também é outro fator entre a aproximação de ambos. Michele e Carlos despontam hoje como os principais responsáveis pelos cuidados do ex-presidente que segue internado no Hospital DF Star em Brasília, pelo menos enquanto eu gravo este vídeo, é bom sempre destacar. Aqui vai dizer que a ex-primeira-dama tem dado informações sobre o estado de saúde do marido e atuado para blindá-lo de visitas e se dedicar à sua recuperação. O vereador viajou do Rio para Brasília para ajudar nos cuidados com o pai. Ele segue pilotando as redes de Jair Bolsonaro. Bom, eu acho que aqui tem mais coisa envolvida. É muita especulação sobre as eleições de 2026, muita indefinição em todos os campos. Você pega do lado do Lula, por exemplo. É claro e óbvio que o Lula, tendo condições de saúde, disposição e vontade, é o candidato natural do PT. Mas a idade, o cansaço e também a popularidade em queda do atual presidente é um fator de preocupação dentro do próprio PT. Imagina só o Lula encerrar sua biografia política, digamos, com uma derrota. Então, certamente o Lula não vai querer isso. E aí junta outras questões, como eu disse, a idade, estado de saúde. Então pode ser que o Lula ano que vem não dispute a reeleição. E aí quem seria o candidato apoiado por ele? Hoje não tem um nome forte dentro do PT. E nem no chamado campo progressista, digamos, assim, que é uma bagunça esse negócio de campo progressista também, que se perdeu completamente em relação àquilo que a esquerda já brigou lá atrás e lutou. O nome mais forte hoje, digamos, da centro-esquerda é o de Ciro Gomes,
que tem se despontado, inclusive, à frente de Haddad nas pesquisas, em todas as pesquisas que tem lá. Sem o Lula, o Ciro aparece à frente do Haddad. Esse é um ponto a ser considerado. No campo da direita, aí você tem Tarcísio muito bem colocado, mas atrás do Lula em todos os cenários, exceto uma pesquisa ou outra que mostra o Tarcísio na frente. Você tem a Michelle também um pouco atrás do Lula. E você tem outros nomes testados, Eduardo, aí você tem o Ratinho Júnior, o Zema, mas aí abaixo também. Então, tem uma indefinição muito grande, o Bolsonaro está inelegível, o bolsonarista pode espernear até cansar, Bolsonaro não vai ser candidato, mas vai manter essa questão toda do perseguido, do pobre coitado, que o TSE perseguiu. Isso é conversa fiada, cometeu crime, tem que pagar pelo crime. Agora, falando aqui no Carlos Bolsonaro, ele reagiu a uma investida da ex-aliada Janaína Pascoal contra o seu irmão Flávio Bolsonaro. Vejam só a postagem do Flávio. Postou lá a fotinha do Bolsonaro no hospital, o Flávio de frente mexendo no telefone, o Bolsonaro com os papéis na mão, cheio de ali, né, de coisa para medir a frequência cardíaca e tal. E o Flávio então postou o seguinte: pense num homem forte, agradeço a Deus pela vida do meu pai e a você que ora pela saúde dele e pelo nosso Brasil. Quem é fraco numa crise é realmente fraco, Provérbios 24:10. A Janaína passou, viu a mensagem e falou: opa, eu tenho que comentar isso aqui. Janaína Pascoal, lembrando, foi uma das autoras de impeachment da Dilma Rousseff, então não dá pra achar que a Janaína é uma esquerdista comunista, porque na cabeça delirante de alguns, qualquer pessoa que critica o Bolsonaro é comunista. Não, tem muita gente de direita que critica o Bolsonaro e não é comunista. E tem muita gente de esquerda que critica o Bolsonaro e não é comunista. Eu critico o Bolsonaro e não sou comunista. Simples assim. Disse então Janaína Pascoal no post do Flávio: eu oro pelo seu pai. Quero o bem dele e de toda a sua família. Mas, por favor, não use a doença dele para se alavancar, pois não queremos o senhor presidente da República. Janaína, que já disse mais de uma vez, e não é de hoje, que existe um plano dentro do clã de lançar Flávio Bolsonaro para disputar a presidência da República. Eu acho que é o nome mais fraco. Até torço para que lancem mesmo o Flávio. O Flávio não se elege nem governador do Rio de Janeiro, que é o estado que ele é eleito senador. Senador ele se elege. São 2 vagas, então ele está com uma garantida. Mas governador ele perderia para Eduardo Paes, para começar a história. E para a presidência eu acho que ele perderia aí, não sei qual candidato seria pior do que o Flávio Bolsonaro, que tem um telhado de vidro, digamos assim, por conta de todas as acusações de rachadinha. É um negócio realmente assim. O Queiroz confessou que fez rachadinha. Mas o Flávio não sabia. Aí eles querem acusar assim: quem é da esquerda é obrigado a saber de todos os problemas feitos por assessores. Aí tem lá o fulano, o assessor foi pego dinheiro na cueca. Aí eles, opa, não. O deputado então sabia do dinheiro. E cá entre nós, deve que sabia mesmo. Aí quando é o caso do Flávio Bolsonaro, o assessor confessa que fez a rachadinha. Aí eles tentam falar: não, mas o Flávio não sabia. Ora, que é isso? E a Janaína então, que é uma crítica ferrenha da família Bolsonaro desde 2019, ela fez essa postagem e o Carlos Bolsonaro, passando pelo X, falou: opa, meu irmão postou aqui a foto do meu pai, deixa eu ver. E de repente virou o comentário: Janaína Pascoal, não vou aguentar, vou responder. Então Carluxo foi lá e respondeu o seguinte: o que será que ela usou? Olha, é uma insinuação de que a Janaína fez essa postagem porque usou algum entorpecente, Carlos Bolsonaro. Seja mais direto aqui, tenha coragem, ô valente, e coloque aqui o que você acha que a Janaína usou. Agora, eu vou sair em defesa da Janaína? Não. Eu vou simplesmente responder o Carlos aqui. Para criticar o Bolsonaro e essa estratégia de ficar explorando a questão da saúde e para não querer o Flávio Bolsonaro, a pessoa não precisa ter usado nada, pelo contrário. Ela tem que estar lúcidazinha, ela já entende que o Flávio Bolsonaro seria um atraso para o país. E qualquer um entende que a família Bolsonaro desde sempre usou no episódio da facada, que eu lamento, não sou a favor de violência, mas sim explorou de maneira, eu acho assim, que passou do limite, e muita gente está cansada disso, dessa exploração política de questões envolvendo essa doença, e toda vez tem que vir essa ladainha e ficar rememorando e falando que é pessoal, que não sei o quê. E a investigação contra o Adélio, ela foi encerrada, digamos, no governo Bolsonaro. Não foi agora que o Xandão mandou arquivar a investigação, não. O Bolsonaro
reabriu a investigação, aí a PF investigou, a PF do Bolsonaro, e viu que não, o Abel era um cara sozinho lá e tal, que agiu porque tem transtornos e tal, e ponto final nessa história. Mas ficam explorando isso, vai até quando? Bom, então é isso. O canal Cineminha, pessoal, recado importante, não saia desse vídeo sem me ouvir agora. O canal Cineminha lançou um vídeo falando sobre a série Adolescência, que fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, com uma história chocante. Muitos falam que é muito pesada e que acendeu um alerta para muitos pais. Eu vou deixar o link do canal Cineminha aqui embaixo. Agora sim você abre e pode sair desse vídeo aqui. Vai sair daqui e vai direto pro Cineminha, porque merece mais. É um vídeo muito top no canal do meu filho Fábio Jacob. Valeu, gente, até mais, um abraço. Quem puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente.